Brasilzão com juro alto, a taxa Selic em 15% e você ganhando ali muito dinheiro na renda fixa sem muito risco, achando que essa é a melhor coisa do mundo. Mas hoje eu preparei algumas alternativas de investimento que bateram a Selic ao longo dos anos e você precisa saber. Tem um jeito de não depender do Brasil para ganhar dinheiro ao longo do tempo. O Brasil é o país da renda fixa, a gente já sabe, é que dá para ganhar dinheiro sem correr muito risco, porque o juro sempre é muito alto. É um mecanismo que a gente tem para se defender da inflação. O juro alto acompanha a inflação alta. Mas isso faz com que os brasileiros fiquem ali um pouco mais preguiçosos, mal acostumados, e acaba ficando ali muito dependente do CDI, Tesouro Selic e outras aplicações nesse sentido. Mas olha, pessoal, a gente está numa trajetória de queda da Selic. E sim, em média, a gente tem juros em patamares elevados aqui no Brasil, mas nem sempre é assim. Basta a gente lembrar, por exemplo, da pandemia, a gente chegou a ter taxa Selic de 2% e a gente iniciou uma tendência onde é esperado que o juro baixe nos próximos anos. Vamos lembrar também que é ano eleitoral em 2026. Vai ter uma discussão por reformas, provavelmente, se tudo der certo e a gente tem essa expectativa, a gente vai ter condições melhores de ter um juro mais baixo. Então, dois problemas. Você não vai poder confiar no CDI da maneira que confia hoje para sempre. E outra, tem alternativas que fazem com que você não precise nem depender dos ativos brasileiros, porque cenário eleitoral é uma volatilidade danada, né? E você não precisa depender de ativos brasileiros para ganhar dinheiro. Tem tudo a ver com os investimentos que eu separei para mostrar para vocês hoje. Vou mostrar primeiro o resultado, depois a gente explica direitinho como que isso aconteceu. Aqui tem 3 exemplos de classes de ativos que, em prazos longos, aqui eu tô falando de 30 anos, pessoal, tiveram um retorno maior do que o CDI. Eu tô falando o quê? De ações americanas, então aqui tem o S&P 500 Total Return. Total Return não liga pra esse termo em inglês não, é só pra dizer que eu tô considerando o reinvestimento dos dividendos na conta, tá? FTSE na REIT All Equity REITs, os primos gringos dos fundos imobiliários, né, os REITs, listados nos Estados Unidos. MSCI ACWI, aqui eu tô pegando ações globais, não só Estados Unidos, mas ações do mundo inteiro. E veja, essas 3 classes de ativos, obviamente, em maior ou menor medida, tiveram um resultado maior do que o CDI ao longo desses últimos 30 anos. Isso principalmente por 2 efeitos. A valorização do dólar no período, não esquece, quando a gente investe em ativos internacionais, a gente leva para o nosso bolso a dolarização também, mas a apreciação dos ativos internacionais. Quando a gente sai do mercado brasileiro, lembra que a gente tem muitas oportunidades. Há um exemplo, eu quero investir em tecnologia. No mercado brasileiro, a gente tem poucas opções, vai olhar uma TOTUS, uma Positivo. Quando eu cruzo a fronteira, vou falar de Tesla, Microsoft, Meta, então eu posso acessar uma categoria diferente de empresas quando eu cruzo a fronteira. E a soma disso, bons investimentos com diversificação mais dolarização entregaram esse resultado para os brasileiros. Como eu falei para você, as coisas mudam. Selic vai cair, então nem sempre a história acontece num caminho retilíneo. Teve momentos sim que o CDI é melhor do que ativos dolarizados e vice-versa. Nesse gráfico, ó, os mesmos resultados que vocês viram no slide anterior, mas aqui um gráfico de linha. Ó, aqui até metade do gráfico aqui, o CDI estava acima, que a gente pegou aqui no começo ali da década de 2000, um período que o dólar caiu muito, mas no acumulado de longos prazos a gente vê quem são os vencedores claros. E por mais que você veja a Selic em alguns momentos acima, tem muitos períodos, na verdade, na maior parte do tempo, você ter essas classes dolarizadas de ativos internacionais foi melhor do que o que a taxa Selic te entrega aqui no Brasil. Isso aqui eu não vou entrar muito no detalhe técnico, mas é um estudo de janelas móveis. É pra gente estudar, se eu carregar um ativo na carteira por um período razoavelmente longo, 5 anos, quanto eu ganho em relação ao CDI. E a gente vê que a maior parte dos pontos coloridinhos estão acima da linha cinza. Isso significa que na maior parte do tempo, ao longo desses últimos 30 anos, foi melhor eu ter ativos dolarizados em relação a ter CDI apenas na carteira. Cerca de 75% do tempo, ações americanas ganharam do CDI. Perto de 60 e poucos por cento do tempo, os REITs ganharam do CDI. E 55%, mais da metade das vezes, a gente teve ações globais bem diversificadas ganhando do CDI. Sim, muitas vezes o CDI ganha, mas na maior parte do tempo, com consistência, vamos lembrar, nós todos aqui, nós da Finclass, você que está assistindo, somos investidores de longo prazo. A gente tem que querer ganhar dinheiro em prazos longos. Esse gráfico comprova que, na maior parte do tempo, foi muito vantajoso carregar essas classes de ativos. Talvez até aqui eu tenha te convencido a não depender só do CDI. Tem coisas boas para você ter na carteira, mas eu também não quero que você vá com muita sede ao pote. Ah, se o Arraes falou então que ações americanas em prazos longos tiveram um melhor resultado, eu quero ter só ações americanas na carteira. Calma, nem tão ao céu, nem tão ao inferno. O que eu quero falar aqui, talvez você já esteja entendendo onde eu quero chegar, é que a melhor resposta para você ter bons retornos ao longo do tempo é justamente não tentar acertar qual que vai ser o melhor investimento de cada ano, não tentar concentrar demais só porque uma determinada categoria foi a grande vencedora em prazos longos. Por isso que eu preparei essa tabela aqui para mostrar que o que eu tô falando tem um sentido e a gente pode comprovar isso olhando dados. O JP Morgan, ele sempre publica essa famosa tabela de resultados de classe de ativos.
ativo. O que basicamente isso mostra? Qual que foi o resultado de cada classe de ativo em cada ano, a partir de 2015. Então lá, 2015, o melhor retorno foi a renda variável global, né? Ações globais. Em 2016, o melhor retorno já foi a renda variável Brasil. Então, olha aqui, lá em 2015, você viu um bom retorno das ações internacionais e fala, isso que eu quero para minha carteira. Compra tudo de ações internacionais, olhando apenas para o passado. Ações internacionais que teve o melhor resultado em 2015, teve o pior resultado em 2016. Aí, 2016, o melhor resultado ficou aqui com renda variável Brasil, que manteve o resultado sólido por quase 3 anos, né? Depois ali da troca de governo, agenda reformista do Brasil, Bolsa Brasileira foi bem ali por quase 4 anos seguidos. Para depois, renda variável Brasil, pior resultado de 2021. Então o mercado é cíclico, a economia é dinâmica e a gente vai ter períodos melhores e piores para cada classe de ativo. O que eu queria mostrar, e talvez já tenha reparado essa linhazinha aqui no meio, é a resposta de uma carteira diversificada, que tem fundos imobiliários, tem títulos indexados à inflação, que tem ações internacionais, que tem renda fixa internacional, uma carteira bem diversificada, a maneira que a Finclass gosta de fazer aqui para os nossos assinantes. A nossa carteira também é bastante diversificada entre Brasil e também mundo. Olha, não foi o melhor resultado de 2015, mas ficou aqui na média. 2016 também teve um resultado bom, não foi nem o melhor, mas longe de ser o pior, e a gente manteve ao longo de vários anos uma consistência. Essa é a beleza da diversificação, porque tem que ter em mente uma premissa. A gente não tem bola de cristal, pessoal. Eu adoraria ter. Se eu tivesse, não tem por que diversificar mesmo. Eu olharia ali na minha bola de cristal, 2015 melhor ano vai ser ações internacionais, eu compro só isso. Aí, magicamente, eu vejo ali que no ano seguinte vai ser ações brasileiras. Seria muito fácil, mas isso é impossível. Até mesmo para as melhores mentes do mercado, é muito difícil acertar esse market timing, de qual que é a melhor classe de ativo para ter em cada ano. Por isso que para a maior parte das pessoas que querem ganhar dinheiro com consistência no longo prazo, a resposta é uma carteira diversificada. Ah, mas Arraes, eu quero ter um retorno extraordinário, eu não quero ter um retorno médio. Pessoal, não estou falando de um retorno medíocre do lado ruim da palavra. Esses retornos aqui são excelentes. A gente está falando aqui de, em média, 15% ao ano. Isso é um resultado muito consistente, às vezes mais, às vezes menos. E eu sei que quando eu falo isso para você, você está mirando aqui, nos melhores investimentos de cada ano. Mas você, como um bom investidor ou uma boa investidora, tem que cogitar o risco também de você escolher uma dessas classes aqui, as que vão te fazer perder mais dinheiro. E nos investimentos, perder menos dinheiro ao longo do tempo é a mesma coisa que ganhar mais. Uma boa defesa, às vezes, é um bom ataque também. E se você, como um bom brasileiro, tá preguiçoso, dependendo do CDI, você vai ficar à mercê das decisões da condução de política monetária do Brasil. E a nossa história diz que isso é meio errático, às vezes muito alto, às vezes muito baixa. E é só a gente ver, ao longo do tempo, o CDI já ocupou várias colocações aqui do nosso ranking. Anos bons, anos ruins. Muitas vezes abaixo de uma carteira diversificada. Então, o que eu tô contando aqui para você é uma chance de ganhar do CDI com consistência, sem precisar correr os riscos da ruína, tendo que fazer apostas muito incisivas, correndo o risco de estar aqui, ó. Ter um ano péssimo, de queda de menos 13, por exemplo, aqui como a renda variável brasileira teve em 2015. Não estou falando de ter um retorno médio no sentido ruim da palavra. Esse retorno equilibrado ao longo de muitos anos é o que de fato enriquece as pessoas. E aqui eu tô falando de classe de ativo, diversificação de uma maneira geral, só que você pode potencializar essa diversificação. Além de diversificar entre classes de ativos, eu fazer as melhores escolhas dos ativos individuais em cada caixinha. E quanto a isso, você não precisa nem se preocupar, porque é o nosso trabalho aqui na Finclass. É o que eu e todos os analistas da Finclass fazemos todos os dias. A nossa carteira é bem diversificada e é fácil de entender, você vê as diferentes caixinhas, o percentual que a gente tem recomendado em ações, em internacional e assim por diante. Talvez eu tenha te convencido até aqui que só o CDI não é suficiente. E eu te falei sobre potencializar a carteira com a seleção dentro de cada caixinha dessa. E talvez você esteja ali um pouco aflito ou aflita. Ah, mas eu tô aqui no CDI, eu não sei nem fazer. Como que eu vou dar esse salto, sair do CDI para ter uma carteira super diversificada, como você está me falando, Arraes? Pessoal, primeiro de tudo, é mais fácil do que parece. Hoje em dia a gente tem uma facilidade a encontrar esses investimentos na maior parte das corretoras. Até o processo da corretora hoje em dia é muito simples de executar. E a melhor parte disso é que a Finclass, ela ajuda em todos os passos. A gente tem uns relatórios de acompanhamento te falando o quanto colocar em cada investimento, quais são as melhores corretoras para você executar isso, inclusive com orientações práticas de como fazer, como ir lá no home broker, também depois como fazer a declaração do imposto de renda. Então, nesse começo é normal e a minha experiência diz que a gente fica ali um pouco ansioso quando vai fazer algo novo, nunca investir internacionalmente. Então, primeira vez que você for comprar um ETF internacional, pode dar um friozinho na barriga, é normal. Mas o que eu te prometo é que você se acostuma rapidamente e essa aflição vira um prazer com o tempo, de ficar feliz de executar um novo investimento. Ainda mais se você tiver com a Finclass de mão dada, sabendo que tem os profissionais ao lado para te auxiliar ao longo desse caminho. Então, se você quiser saber quais são as melhores opções de investimento para rechear cada fatia
cartinha coloridinha dessa, né? Ações, renda fixa dinâmica, independentemente do tamanho da sua carteira, tá? Porque a gente colocou 500 mil apenas como um exemplo aqui na plataforma, mas a gente consegue montar a carteira independentemente do tamanho do seu patrimônio. Tem uma carteira ajustada pro tamanho do seu bolso. Então, se é isso que você quer, as melhores opções, o melhor acompanhamento dos analistas da Finclass, para não depender mais do CDI, nem dos ativos brasileiros apenas, é só clicar no link da descrição. Eu estou ansioso para ver você fazendo parte dessa grande comunidade. Tem uma condição imperdível que a gente separou aqui para você, é só clicar para nem perder tempo. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like, que eu volto na próxima com mais conteúdo como esse. Até mais, pessoal!